me deu outra palavra para hoje, e eu vou seguir o que ele me orientou. Vamos ficar de pé. Lucas, capítulo 24, versículo 49. O tema da mensagem é revestidos de poder. Põe a tradução livre que eu fiz aí. Eu vou seguir, eu fiz uma tradução livre do texto, direto do texto original, e eu vou seguir essa tradução. Coloca a tradução, meu querido, por favor. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: e eis que eu aqui é Jesus, estou enviando a promessa do meu Pai sobre vocês. Vocês, porém, permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do alto de poder. Amém. Pode ocupar o assento. Este versículo demonstra a transição entre a ressurreição de Jesus Cristo e o início da missão da igreja, de evangelizar o mundo, pregar o evangelho. O Senhor, aqui em suas últimas instruções aos discípulos, ordena e orienta eles e promete cumprir a promessa do Pai de capacitação de poder pela presença do Espírito Santo, que seria derramada, e isso se cumpriu em Atos capítulo de número 2. Então, versículo 49, já indo direto mesmo ao ponto, ele diz assim: e eis que eu, aqui no original está assim, eis que eu, bem assim enfático, né? Kaidu ego, eis que eu, oh glória a Deus, eis que eu estou enviando. Já está em processo, já está em andamento. Eis que estou enviando a promessa do meu Pai, é proveniente do Pai. E essa promessa vai vir em cima de vocês. Esta palavra, olha só, eis que é uma interjeição no grego, que é idu no grego, que significa veja, olhe, repare. Essa interjeição que serve para chamar a atenção para o que se segue, para aquilo que vai ser falado, indicando que é algo de muita importância, algo de suma importância. Então, quando Jesus diz, eis que eu, Jesus está chamando a atenção para ele. Então, ele chama a atenção dos seus discípulos, dizendo, coloca atenção agora em mim, olha em mim, repare em mim. Então veja, Jesus está dizendo, prestem atenção em mim, olhem para mim, observem, fixem os olhos em mim. O eu aqui, conforme disse, é enfático e mostra proeminência. O que é isso? Grandeza, superioridade, grandiosa elevação. Então Jesus está dizendo, tire o olhar de qualquer outra coisa, de qualquer outra situação, só coloca o olhar em mim. Não é só colocar o olhar, é observar, é fixar os olhos. De modo nenhum você deve tirar o olhar de mim. É o que Jesus está dizendo para eles. E é enfático, é uma maneira muito enfática que ele está dizendo. E por que nós devemos olhar para Jesus? Por que nós devemos olhar? Porque ele é superior. Não há ninguém como Jesus. Não existe ninguém nem semelhante a ele. Quem pode ser igual a ele? Ele é incomparável, ele é glorioso. A sua glória é infinita. Sua grandeza não tem como dimensioná-la. Então, verdadeiramente, Jesus, ele é digno de todo louvor, honra e de toda glória, toda atenção deve ser devotada a ele. Ele merece toda a nossa atenção, toda a nossa devoção, ou seja,
toda a nossa entrega, em uma entrega total, todo o nosso amor. Então tudo tem que ser voltado a Cristo, centrado em Cristo, dedicado a Cristo. E a pergunta aqui nesta noite que não quer calar: onde estão os nossos olhos? Onde está a nossa atenção? Voltando para os ensinamentos básicos do Sermão da Montanha, quando Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mas ele diz: o que é a candeia, a luz do corpo? O que é? Os olhos. Como que eu vou saber onde está o meu tesouro? Onde estão os meus olhos. Então aquilo que eu estou olhando, aquilo onde eu estou objetivando, aquilo que eu estou considerando, o que está na minha mente, o que está no meu coração, o que ocupa os meus pensamentos, é aí que está o meu coração. É aí que está. Então nós temos que entender aqui o que Hebreus 3:1 diz: considerai a Jesus Cristo. E considerai ali, catanoel, significa temos que fixar os olhos em Jesus com toda atenção e contemplar cada detalhe de sua gloriosa pessoa. Há um chamado de Deus, há um chamado bíblico, há um chamado do Espírito Santo, em que nós devemos fixar os olhos, grudar os olhos em Jesus e ficar observando os seus pensamentos, as suas mãos, os seus pés. O que é as suas mãos? O seu trabalhar, o seu agir. O que é os seus pés? Os seus caminhos. Então nós temos que detalhar, esse considerar e atentamente ali, significa que eu tenho que olhar para Jesus nos detalhes, eu tenho que ficar olhando cada detalhe da vida de Jesus. Agora fala a verdade, existe algo ou alguém que deva ter mais atenção do que Jesus na nossa vida? Existe uma vida mais empolgante do que a vida de Jesus? Existe algo mais precioso de ser analisado do que a pessoa de Cristo? Olha, eu vou dizer, Jesus vale muito mais do que todos os tesouros juntos dessa terra. Jesus é uma pessoa tão admirável que ele é mais valioso do que toda a sua criação. Pode juntar as galáxias, os planetas e tudo mais da criação, não chega nem perto da beleza de Jesus. Jesus, ele é incomparável, indescritível, ele é glorioso. Então, se tem algo que está fazendo você desviar a atenção e colocar os olhos naquilo, vigie. O texto está dizendo bem claro: olha, eis que eu, Jesus está dizendo, tira o olhar dos problemas, das situações divergentes, das coisas da vida, daquilo que te preocupa, tira o olhar de tudo isso aí e centraliza em mim. Fixa o teu olhar em mim e vai só analisando a minha vida. Agora eu digo para você, nós temos que mapear a vida do Senhor e ver cada detalhe da vida do Senhor. O que você encontra na vida de Jesus? Só perfeição. Você não encontra defeito, você não encontra falha, você não encontra equívoco, você só encontra aquilo que é belo, aquilo que é perfeito, aquilo que é maravilhoso. Esse é o segredo de ter uma vida verdadeiramente de pé, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Aí ele diz assim, ó: eis que eu estou enviando aqui é apostelo, que significa enviar de uma pessoa para outra. Então Jesus chama a atenção para o que ele está fazendo, porque se está enviando, porque no grego está no presente, do indicativo ativo, e significa que é algo que está em andamento, é algo presente, que está acontecendo. Então não é que, alguns até falam que é futurístico, né? Eu irei enviar, mas eu acredito que não, eu estou enviando. Então a colocação aqui é, eis que eu estou enviando. Então não é uma promessa que precisa ser preparada, embalada para depois enviar, já está tudo pronto. E ela já está em trânsito, já está em andamento. Eu recebi aqui, viu? Eu entendi o que o senhor falou. E aqui detalhe, Jesus não está informando sobre a promessa, ele não está trazendo uma informação, mas ele está ativamente provendo com autoridade e propósito. Eu repito,
Ele não está informando, ó, tem uma promessa aí, pode... Não, ele está enfaticamente dizendo, preste atenção, eu estou enviando uma promessa. Ou melhor, a promessa. Estou enviando ela. E aqui, da forma que está conjugado aqui, essa promessa está vindo junto com o pacote dela, está vindo junto com autoridade e propósito. E eu te explico como que funciona isso aqui. Então, o envio desta promessa denota autoridade e propósito, como nós podemos ver na vida do próprio Jesus. Em Atos 10:38 está ali, ó, autoridade e propósito. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder. Olha lá, o propósito, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a unção, o poder do Espírito concede o que a Cristo? A autoridade. E qual é o propósito pelo qual ele recebeu essa autoridade? Para ele tocar nos enfermos, para ele alcançar os oprimidos e manifestar o seu reino. Agora, uma coisa tão tremenda aqui, disso aqui, por que Pedro, ele não fala Jesus de Nazaré que Deus ungiu? Aqui no texto está o quê? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Isso aqui é muito tremendo, porque lembra Natanael, quando Filipe falou, ó, achamos o Messias, encontramos o Salvador, aquele que falou Moisés, está escrito nos Salmos, nos Profetas, ou seja, na Bíblia do Antigo Testamento. Ele falou, de onde que ele é? Cadê ele? De Nazaré. Uxi, aí desanimou, foi tudo. Mas de Nazaré? Ele falou, olha aqui, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele já colocou para baixo, já humilhou. Por quê? Porque quem era residente em Nazaré tirava toda a sua autoridade. Porque para eles, nunca nenhum grande profeta tinha surgido dessa região. Então eles desconsideravam por ser um lugar humilde, simples, e que nenhuma pessoa notável, notória, surgiu lá. Deus nunca tinha levantado ninguém naquela região. E aí fala, esse aí não tem nem autoridade, olha de onde que ele vem. Agora escute isso. Por isso que Pedro inverte a situação aqui. Por que ele inverte? Oh meu Deus, isso aqui é muito forte, isso aqui, hein? Pedro usa aqui, é usado nesse texto, uma prolepse. O que é isso? Ou seja, não é língua estranha não, tá? É uma questão aí da nossa língua portuguesa que antecipa, é algo que você está antecipando, uma prolepse, você antecipa algo para tirar qualquer objeção, qualquer obstáculo. Ou seja, alguém pensa em colocar um obstáculo, mas você adianta algo. Então veja, quando Pedro diz como Deus ungiu, para Cornélio poderia, quando Pedro falasse, ele é de Nazaré, quando Cornélio pensasse que tirar autoridade, ele tem unção. O Pedro adiantou, o que é isso? Ele tem autoridade. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Então, quando ele fala, o Pedro antecipa a unção, ele está remetendo o que? Isaías 61:1, quando Jesus leu e disse, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus me ungiu para pregar, curar, libertar, abrir os olhos dos cegos. Então veja, a unção do Espírito, o poder do Espírito, concede autoridade, e esta autoridade me leva para o propósito de curar e libertar os caídos, os doentes. Então eu entendo que para prevenir possíveis resistências, obstáculos, aí o que vem o quê? Vem a promessa com autoridade e com propósito. Aleluia. Sabe por que os demônios não podem colocar obstáculos na sua vida? Porque a promessa que a promessa que tu recebeste do papai é uma promessa que vem autoridade e vem propósito.
Você pode dizer nesta noite: sai da minha frente, obstáculo, sai da minha frente, resistência. Não haverá resistência humana, não haverá resistência diabólica, não haverá obstáculo nem de um lado nem de outro, porque a promessa te dá autoridade. E te levará a cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus de alcançar os perdidos e abençoá-los. Você tem uma promessa de Deus na sua vida, a promessa do Espírito está sobre a sua vida, então tu tens autoridade. Quem sabe o inimigo tem colocado muitas coisas na tua frente, muitas coisas no teu caminho, dizendo: você não vale nada, você não é nada, mas a promessa te dá autoridade, a promessa te dá autoridade. Você vai passar por cima dessa situação aí, vai. Aleluia. Oh, glória a Deus. A unção de Deus vai silenciar vozes contrárias ao propósito de Deus. Muitas situações têm se levantado contra a tua vida, mas há uma promessa poderosa, há uma promessa impactante na tua vida. Diga bem forte com a mão direita levantada: a promessa de Deus me dá autoridade e propósito. Aleluia. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse texto, oh meu Deus, eu não tiro o olhar do texto, eu amo tanto, aprecio as letras das Escrituras, e o Espírito, a palavra é viva, a gente sente o impacto dela. Aleluia. É por isso que as línguas saem, os glória a Deus saem, porque a palavra que você está recebendo é viva. Dá um glória a Deus por essa palavra. Quantos são amantes da palavra? Quantos ainda desejam a palavra? Quantos ainda esmeram pela... Oh meu Deus! É 30 segundos só de glória a Deus pela palavra. Palavra que vivifica, palavra que anima, palavra que restaura, palavra que aviva, palavra que abençoa, palavra. Veja, caído ego apostelo ten evangelia, ou seja, eis que eu estou enviando a promessa. Isso aqui é demais. Ele não disse: eu estou enviando uma promessa. Como que querendo dizer, tem outras, várias outras, colocando como mais uma. Mas aqui é um artigo definido. Eu estou enviando a. Oh meu Deus. Então, esta promessa, que é um presente da livre graça de Deus, nós não temos mérito nenhum nisso, é Deus que resolveu fazer esta linda obra. Esta linda e gloriosa promessa que é proveniente do Pai. É proveniente, ó, a promessa do meu Pai. Por que do meu Pai? Porque saiu do interior dele. A promessa saiu de dentro de Deus, olha só. E Deus saiu de dentro de Deus. Por que de dentro? Porque veio dos seus pensamentos. Agora você entende por que os planos do Pai não podem ser frustrados? Quem é que pode frustrar a mente de Deus? Quem é que as promessas são feitas aqui, ó, na mente do Pai? Saiu do céu. Essa promessa, ó, do meu Pai. O que ele está dizendo? Não foi fabricada por homem. Esta promessa não foi um político que fez, ou qualquer outra autoridade humana. Esta promessa veio de dentro do Pai. E esta promessa é antiga no sentido de que foi anunciada já
Jesus está falando, foi anunciado já faz um tempinho. Começou lá em Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei o meu espírito abundantemente. Que significa sem impedimento, como torrenciais de águas. Como Isaías declarou, 32:15, ele diz: espere, que até que lá do alto, sobrevenha o Espírito do Senhor, e o seu deserto, terra seca, será transformada em um bosque, em uma terra fértil, e a terra fértil vai ser reputada por uma floresta. Ainda Isaías 44:3, tudo o Pai prometendo, ele disse: derramarei água sobre os sedentos. Tem que ter sede, meu irmão. Rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta promessa também foi verbalizada na boca de Ezequiel 36:27, que diz: e porém o meu espírito dentro de vocês. Eu senti ele aqui, Ainda, esta é uma das mais famosas profecias, você nunca pode cansar de ouvi-la e tem que se derreter diante dela. Quando Joel, o profeta do avivamento, ele abre a boca e diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossas crianças profetizarão, os vossos jovens vão ter visões, e os anciões sonhos sonharão, e sobre o meu servo e minha serva naqueles dias derramarei. Quando ele diz servos e servas, ele está dizendo: vou derramar sobre os homens, vou derramar sobre as mulheres, vou derramar sobre as crianças, vou derramar sobre todas. E esta promessa linda diz respeito a todos nós que estamos aqui. Porque Pedro, em Atos 2, 38 e 39, quando ele prega, e ali o povo recebe o impacto daquela palavra, ele diz: arrependei-vos e recebei o dom do Espírito Santo. E ele diz: porque esta promessa diz respeito a vós, aos que estão longe, gentios, aos que estão perto, judeus, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Quem foi chamado para a salvação aqui? Então esta promessa é para você. A promessa é para você. Por favor, que essa mão levantada, isso aqui é coisa do Espírito. Bate na mão do irmão e diga: essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Canácia. Bate na mão, daqui, Tiago, essa mão, rapaz. Essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Esta promessa é para você. Esta promessa é para você. Quem crê que a promessa é para você? Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem crê que a promessa não é uma promessa. A promessa é para você. Esta promessa, ela deve ser crida, porque Jesus falou: em meu nome falarão em novas línguas. Falar em novas línguas é sinônimo do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder. Então você tem que crer nesta promessa. Segundo, esta promessa deve ser buscada afinco, porque está escrito em Lucas 11:13: o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabe o que é pedirem ali no grego? Aitel no grego, que significa, escute, implorar, desejar ardentemente. É como alguém, o estado aqui é de alguém que está numa miséria, sabe? A ponto de mendigar e está faminto pedindo um pão. Esse é o sentido da palavra pedir. Então o que Deus está dizendo? Você tem que desejar. O seu coração tem que arder. E você fala: Pai,
Eu creio que esta promessa é para mim. Então derrama sobre a minha vida a tua promessa. Quem deseja essa linda promessa do Espírito Santo? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Então essa promessa deve ser assim, querida, ela deve ser buscada, desejada ardentemente, ela deve ser vivida, porque em Atos 2,16, quando eles foram cheios do Espírito Santo, os irmãos tomados ali, aquele povo falou, esse povo está maluco, esse povo está bêbado. Pedro falou, alto lá, o que está acontecendo aqui é a promessa. Tem gente que vai te ver saltando de tanta alegria que vai dizer, isso aí está maluco. Não, é a promessa. Meu Deus do céu, estou sentindo tanta graça hoje aqui. É a promessa. Não é uma, é a promessa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olha, você vai viver esta promessa com muita intensidade. Vou profetizar de novo, alguém não pegou. Você vai viver esta promessa com toda a intensidade na tua vida. Vamos lá. Agora o interessante aqui que o texto diz, eis que eu estou enviando a promessa do meu Pai sobre vós. Então vê, sobre, então significa que eu estou do quê? Debaixo. Estou debaixo de uma, ou melhor, estou debaixo da, aleluia. Alguém olha para você e te vê nessa luta que você anda. Alguém olha para você e vê os momentos tão tribulosos que você tem vivido. E não pode imaginar que você está a ponto de viver algo extraordinário da parte. Pergunte para mim, por quê? Você está debaixo da promessa. Faz isso com a mão, diga, isso é profético, diga, eu estou debaixo da promessa, que a qualquer momento acontece. Isso aqui foi profético. Tem gente que já está vivendo esta promessa, mas aqui que eu estou aplicando é uma palavra profética. Alguém está olhando para você, não está dando nada, só está vendo o momento difícil que você está passando, só está vendo as lutas que você está enfrentando, mas tu está debaixo. Então sobre aqui no grego é epi, que significa sobre, em cima de, indica um movimento sobre, em cima deles. Jesus está falando, ó, a promessa já está aí, ó, já está movendo sobre a cabeça de vocês aí, sobre a vida de vocês, melhor dizendo, e aqui sugere uma vinda, essa promessa sugere uma vinda em grande medida e de forma completa. Ô irmão, sabe o que isso aqui significa? É uma promessa impactante, porque eles seriam totalmente mergulhados, encharcados com aquela promessa, e isso marcaria um novo tempo na vida deles, na vida espiritual. Ô irmão, marcou ou não marcou um divisor de água na vida de Pedro e dos demais? A promessa, marcou ou não marcou? Quem era Pedro antes do Pentecoste? Quem foi ele depois? Haverá uma mudança radical. Oh meu Deus. Há um movimento aqui, ó. Há um movimento. O que aconteceu em Gênesis capítulo 1, versículo de número 3? O Espírito se movia, ó, sobre. Há um movimento do Espírito, olha só, há um movimento do Espírito, e quando esta promessa entrar em vigência, haverá uma mudança radical na sua vida. Porque esta promessa, conforme eu já disse, vai vir em grande medida, não vai ser aquele conta-gotinha,
vai ser uma promessa que vai encharcá-los. E por que eu digo isso? Porque está escrito, eles foram cheios, plethô, no grego, que significa impregnado, encharcado, mergulhado totalmente. O que é, só para você entender o que é estar mergulhado totalmente e encharcado. Pega um pano, ok? Aí tem um balde de água. Aí você pega todo aquele pano e mergulha ele todinho. Até que todos os seus mistérios que tem lá, o algodão dele, sei lá o quê, do que esse pano é feito. Então ele entra, ele encharca aqueles tecidos. E aí quando você tira o pano, o que acontece? Ele sai sequinho? Ele sai jorrando água, não é assim? Cabe mais água dentro dele? Porque ele está encharcado. Se você tentar colocar água, não entra, porque só dá para sair que ele está tão cheio. É isso que o texto está dizendo aí. Ok? Essa promessa vai vir para trazer essa inundação espiritual. Ó, se isso não tocar em você, o que é ser mergulhado no Espírito? O que é ser mergulhado? Quando fala que Jesus que nos batiza com o Espírito Santo, Jesus pega eu e você e dá um mergulho dentro do Espírito. Aleluia. Oh, Deus do céu. Vamos lá, parte B do versículo. Agora tem aqui, ó, vocês, porém, fiquem na cidade de Jerusalém, até que sejam revestidos do alto de poder. Escute, olha que coisa importante. Primeiro, a palavra fiquem, aí permaneçam, é kathizo no grego, que significa continuar sentado, permanecer. Tem um sentido de estabilidade e permanência, olha que lindo. Jesus está enviando a promessa, mas requer que os seus discípulos permaneçam. Jesus está dizendo, ó, eu estou enviando, mas vocês... O que ele está dizendo? A minha parte eu estou fazendo, e vocês? Estão fazendo a de vocês? Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. A minha parte eu estou fazendo, que é enviar a promessa que o Pai prometeu. E agora? Vocês têm que fazer a parte de vocês. E qual é a parte? Só obedecer o que Ele ordenou. E o que Ele ordenou? Permanece. Por que eu traduzi fiquem, ou poderia ser permaneçam? Porque está no imperativo, é uma ordem, ok? Fiquem, permaneçam. Esta é a ordem para viver a promessa. Tem que permanecer. Pega isso aqui. Somente vive a promessa quem permanece. Jesus falou que essa promessa não iria demorar para acontecer. Isso está em Atos 1, 4 e 5. Ele falou, ó, vocês não se ausentem de Jerusalém de jeito nenhum, porque vocês, o João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus falou, daqui a alguns dias vocês vão ver só. Daqui a alguns dias vocês vão ver o que eu vou fazer na vida de vocês. Isso é profético, hein, pastor? Levanta a mão aí, quem tiver fé, levanta as duas, porque é uma profecia. Tem gente que está aqui dentro desta igreja hoje, aqui nessa noite, que está para viver algo tão estrondoso na sua vida, que nem poderia imaginar que poderia viver. Não vai demorar o que vai acontecer. Ele falou que não demoraria, mas aí o que aconteceu? Mas alguns não quiseram permanecer. Você leu comigo no início do culto, 1 Coríntios 15, 6. Para quantas pessoas Jesus apareceu? Mais de 500. Mas quantas pessoas permaneceram no Pentecostes? Quase 120. Então veja, está faltando no mínimo 380. Agora vem a pergunta aqui, e por que alguns não permaneceram? Por quê? Aí a pergunta, por que alguns não permanecem? Por que alguns não ficam e saem debaixo da promessa? A coisa é horrível alguém sair debaixo da promessa. Porque a promessa tem endereço e tem lugar. Fiquem. Se eu permanecer onde Ele mandou, eu estou debaixo do quê? E se eu saio do lugar que Ele falou para mim ficar? Estou fora da promessa, meu amado. Ele não apareceu para mais de 500? Agora o texto está dizendo que só 120 permaneceram. Agora vem a pergunta, e conforme já fiz, por que alguns não permanecem? Sabe por quê? Porque tem que permanecer em Jerusalém. Só por isso.
E aí o que implica? Duas coisas. Primeiro, permanecer em Jerusalém significa ficar no centro da vontade de Deus e em adoração. Porque Jerusalém ali é o centro da vontade de Deus para eles começar a pregar o evangelho. E por que em adoração? Porque é onde estava o templo e era o símbolo da centralidade da adoração. Ok? Era símbolo, porque a presença de Deus não está confinada a lugares. Enfim, então veja só que coisa tremenda isso aqui. Aprenda uma coisa, isso aqui é forte que eu vou dizer. É melhor estar no deserto com Deus do que no monte com o diabo ou na tormenta na própria direção. Jonas. Vou repetir, isso aqui Deus me deu. É melhor estar no deserto, mas com Deus, do que no monte com o diabo ou na tormenta vivendo a sua própria direção. Escolhe, porque estar no deserto é estar desconfortável. É forte, hein? Estar no deserto é estar desconfortável. Quem é que gosta de ficar no deserto? Deserto tem apertos, deserto tem uns negócios doidos aí. Mas estar no monte com o diabo é só ilusão, porque ele pega e mostra, fala, ó, tem glória, tem reinos, ó, só coisa linda, mas pulando etapas da vida, coisas momentâneas. E aí ele pega e diz o quê? Ele te coloca lá no ponto, no pico alto, e aí depois, como você burlou etapas, como você pulou etapas, você não tem estrutura. Aí o que ele fala, se joga agora. Todo mundo que cresce sem estrutura se mata sozinho. Foi ele que falou, não foi? Se joga daqui para baixo. Subiu daqui sem estrutura, agora se joga. Mas quem é que tinha colocado Jesus naquela posição? Ali era o diabo. Deus, naquele momento, colocou ele no deserto. E agora, olha só o que é viver a própria direção. Deus falou, ó, vai para tal lugar. Ele falou, vou não. Vou não. E encurtando a história, ele entrou numa tormenta violenta. Mas entrou por quê? Com a própria mão. Então agora eu digo, é melhor você estar no deserto, mas que seja no centro da vontade de Deus. Está no deserto, mas está no centro da vontade, fique em paz. Mas você está no centro da vontade de que jeito? Em adoração. Aleluia. Adore a presença de Deus. Shanai que alavassuri me que andarabagai. Shanai cantar subdeque seminância comanarachande comanai. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito, em verdade. O fruto dos lábios que confessam o seu nome. Adore a Deus. Então existem pessoas que verdadeiramente não querem permanecer em Jerusalém porque querem seguir o seu caminho, ou porque querem encurtar o caminho, querem ser facilitados pelo diabo, maior ilusão que tem. Só que agora eu aprendo que Jesus falou, fica lá, fica no centro da minha vontade e fica me adorando. E foi o que eles fizeram, a Bíblia diz que estava todos os dias no templo, louvando e bendizendo ao Senhor. Está nesse contexto de Lucas 24. Agora veja, segundo motivo por que muitos não permanecem. Muitos não ficam em Jerusalém por causa da covardia. Pastor, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas. Mata e apedreja. O que Jesus tinha acabado de sofrer em Jerusalém? A morte. E por que Pedro negou Jesus? Por causa da perseguição em Jerusalém. Agora Jesus pega e diz para ele, da onde ele fugiu, o que Jesus falou para ele? Vai lá. Vai adiantar você querer fugir do problema? Vai adiantar você querer dar um jeitinho para se escapar desse problema? Sabe o que Jesus aqui está nos ensinando? Que Ele quer nos ensinar a não fugir dos problemas, mas vencê-los no poder da ressurreição. Aleluia. Jesus não foi ali, sofreu em Jerusalém, mas aonde que ele teve a maior vitória? Foi em Jerusalém. Porque ele morreu, mas a história não fica por aí. Ele ressuscitou. Ele triunfou. Você não está entendendo esse processo doloroso que você está passando? Deus está matando algumas manias velhas da tua vida. Mas você vai se levantar dessa luta.
Você vai se levantar dessa prova cheio do poder da ressurreição. O que é o poder da ressurreição? É o poder da nova vida. Não adianta querer fugir das situações. Elas devem ser enfrentadas. Jesus está nos ensinando a enfrentar situações adversas. E aí tem pessoas passam a luta, uma prova, a primeira coisa que fala, vou sair daqui, vou parar de congregar. Ô, tolinho, para com essa bobagem. Permanece. Porque se você permanece debaixo da promessa. Está na luta, mas tem a promessa. E aí, quem tem a promessa já sabe, né? Ele não é homem. Já sabe de qual é salteado, né? Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Permanece, a promessa vai ser realizada. Permanece, a promessa vai ser cumprida. Permanece, não falta muito, é poucos dias, vai acontecer. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui, gente. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga com a mão direita levantada, eu permaneço debaixo da promessa. Deus te dá estabilidade espiritual. Ninguém vai te arrancar do centro da vontade de Deus. Ninguém vai te arrancar do propósito do Senhor. Vamos lá, começando a concluir, gente boa. Aí ele diz, vocês então fiquem na cidade até quando vocês sejam revestidos do alto de poder. Essa palavra revestidos é uma palavra tão linda no grego, endio, que significa ser envolto por. É como se fosse alguém que está só com a pele, né, vestido da pele, e ele é envolto por uma roupa. Esse é o sentido. Então, Jesus, ele está nos ensinando que, olha o que ele está dizendo aqui, que eles vão ser revestidos de poder. Vocês serão envolvidos completamente por uma força e capacitação sobrenatural de Deus. Eu vou repetir. Vocês serão envolvidos completamente por uma força e capacitação sobrenatural, proveniente do céu. Do alto é porque ela vem do céu, onde Deus habita. Aleluia. O próprio Espírito vai vir. Poder aqui é dynamis, que significa o sobrenatural. Olha que coisa linda. Então você vai ser envolto nesse mistério. Você vai ser envolto nessa glória. Como se fosse um cobertor mesmo. E essa palavra aqui muitas vezes é usada para falar do revestimento da armadura do soldado de Deus. É coisa tremenda. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles, vocês irão fazer coisas que só Deus pode capacitar a vocês fazer. Olha só o que Jesus está prometendo com esse revestimento do poder do Espírito. Quando o Espírito vir, ele vai manifestar esse poder. Ele está dizendo, vocês vão ser habilitados, capacitados para fazer o que só Deus poderia dar capacidade. É por isso que é uma ação sobrenatural de Deus. E aí eu digo aqui resumidamente, algumas coisas que Deus nos dá a capacidade de fazer, quando a sua promessa do derramar do Espírito, da promessa do Espírito se cumpre na nossa vida. Eu vou falar algumas coisas aqui bem breve, encerrando. Primeiro, ele nos capacita a pregar com poder. Em Atos 2, 37 ao 41, irmão, quando Pedro ele prega depois do revestimento de poder, a Bíblia diz que o povo compungiram-se no seu coração, no âmago, ou seja, na parte principal do ser humano. E o que é compungir? Irmão, é como se fosse uma faca que fosse lá no íntimo deles e cortasse eles inteirinho. Eles ficaram perplexos quando Pedro pregou. Eles viram quão miseráveis pecadores eles eram, que eles tinham culpa da morte de Jesus, e entenderam que os pecados deles fizeram com que Jesus fosse aquela morte. Então, olha o impacto que aquela palavra trouxe no coração daqueles homens. O que é isso? É o poder do Espírito Santo agindo na minha e na sua vida.
Às vezes você vai falar simplesmente, e não só na pregação assim pública, você evangelizando alguém, falando de Jesus, alguém vai sentir um toque tão forte. Ele vai começar a chorar. Ele vai se render aos pés do Senhor. Eu cito aqui, eu já citei, mas veio agora na mente, eu lembro uma experiência. Uma vez um homem caído ao chão, ali na Buçocaba, em Osasco, e eu saindo daquele culto fervoroso, era um culto de missões, eu falei, Deus, faz alguma coisa na minha vida, preciso viver algo, preciso contemplar a tua glória, o teu poder. De repente eu vi aquele homem caído ali, e o pessoal na rua passando, tentando acudir ele, acordar ele, levantar ele, e nada, e aquela avenida lotada, e eu falei, Deus, se tu tens uma obra na minha vida, eu quero ver agora. E eu meti uma mão no peito dele e a outra eu levantei, eu disse, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando eu comecei a orar, ele acordou. Nem o cheiro da bebida tinha mais nele. Foi algo tão poderoso, uma experiência tão forte, que Deus arrancou, porque ele estava completamente dominado pela embriaguez, pela cachaça, que ele perdeu todos os sentidos e estava desmaiado lá. E ali ele levantou e ele começou a chorar. Ele chora copiosamente, e sem eu falar uma palavra, e ele começa a dizer, o diabo roubou tudo que eu tinha. Trabalhava numa empresa, tinha uma família, hoje eu não tenho mais nada, estou nessa situação. E ele pegou e falou, será que Jesus me aceita? Nem falei nada, só naquela ministração. O que é isso? É o poder do Espírito fluir. Quem crê nesse poder do Espírito Santo? Um dia, eu creio nisso, meus queridos, um dia Finney, ele estava naquela graça, mergulhado no poder do Espírito Santo, um grande avivalista, e aí ele chegou numa fábrica, de repente ele chegou numa fábrica, uma mulher o abordou ele para atender. Aquela mulher começou a chorar, e ele sem falar nada, aquela mulher chorava, de repente a outra viu, e que ali que estava acontecendo, não entendeu, foi lá, quando ela chegou, começou a chorar também. Daqui a pouco a fábrica inteira, resumindo, a fábrica inteira parou. Aí o dono chegou, e chegou até fim, a fábrica inteira parada, todo mundo chorando, aceitando Jesus, ele sem dizer uma palavra. E aí eles, ali naquele mover, e aí o homem começou a pegar nele, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? O que aconteceu com aquele dono da fábrica? Se converteu também ao Senhor. E daquela conversão, sabe o que aconteceu? Ele abriu um culto uma vez por semana, toda semana tinha culto lá na fábrica dele. A empresa dele virou a embaixada do céu. O que é isso? Quem que faz isso? É a presença, é o poder do Espírito. Quem quer viver esse nível de poder de Deus? Vamos lá. O que mais que esse poder nos habilita, nos dá força e capacitação sobrenatural? O que mais? Para ministrar curas. Está escrito em Atos 3, aleluia. Estava aquele homem 40 anos naquela vida miserável, todo dia me dá ouro e me dá prata, e nunca saía daquilo. E aí Pedro com João falou, olha para nós. Coisas materiais hoje eu não tenho não, mas eu tenho algo. O que eu tenho eu te dou. Em um nome, eita. Em um nome, eita, esse nome tem força. Em o nome de Jesus, o Nazareno, estendeu a mão, levanta. Imagine o que o poder de Deus fez ali, tocou nos nervos, tocou nos ossos, tudo que estava paralisado. Eu vejo aquele homem agora firmando os seus artelhos, os seus pés, e agora veja um homem que nunca andou, nunca tinha andado. Você sabe, todo mundo tem que aprender a andar, ele nunca tinha andado na vida. Quando recebeu o poder do Espírito Santo, saiu pulando, saltando, e a Bíblia diz que ele entrou no templo e passou da glória a Deus. Deus vai te usar assim, para ministrar em pessoas, para liberar cura em pessoas. Deus cura. Quem crê nessa promessa? Quem crê nessa promessa? É o que Deus vai nos capacitar a fazer. Oh, glória a Deus.
Comasse que derrebe daraganda arabagaça. Eu tenho autoridade aqui da palavra agora. Você que pode, põe a mão aí onde está localizada a enfermidade. Se não dá para pôr, não tem problema. Põe a mão na cabeça. E eu vou liberar esta palavra agora. No poder da palavra do nome de Jesus, na unção e na virtude do Espírito Santo, eu declaro agora, eu libero esta palavra. Seja curado em nome de Jesus. Caroços desapareçam agora. Pedras na vesícula e nos rins desapareçam agora. Problemas nos olhos, nos ouvidos, suma agora. Toda situação na sua circulação, alergias desapareçam agora. Todo mau funcionamento do teu organismo, sai agora em nome de Jesus. Receba a cura que você precisa. Eu creio nos testemunhos que vai vir. Eita Deus. Outra coisa que esse poder, quando o poder de Deus nos vem, nos dá essa força e a capacidade, ele nos envolve completamente por uma força e capacitação sobrenatural para, que mais? Para resistir o maligno, permanecer firme em minhas lutas e orar com toda a ousadia. Isso você vê em Atos 4, todo o capítulo, porque o Pedro ali, depois daquele milagre daquele homem, muitas pessoas chegaram a Cristo, o número chegou a 5.000 pessoas agora na igreja, e agora aqueles religiosos endemoniados, com ciúmes do que Deus estava fazendo, porque o nome de Jesus estava sendo adorado, eles queriam que o dele fosse ovacionado, e ali eles chegaram e falaram: em nome de quem, na autoridade de quem que vocês curaram esse homem? Aí Pedro, diz o texto, 4:8 de Atos, Pedro cheio do Espírito Santo, é no nome daqueles que vocês rejeitaram, é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. E aí aqueles homens falaram: se vocês pregarem nesse nome, vocês vão apanhar, nós vamos prender vocês. Sabe o que eles fizeram? Com toda a ousadia, não recuaram daquela luta não, saíram de lá e foram orar com ousadia. Deus, a situação está querendo fazer a gente retroceder e parar e diminuir o ritmo, mas a nossa oração é essa: enquanto pregamos, estende as mãos, para que se façam curas, sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus Cristo. No poder do Espírito Santo você resiste ao diabo, no poder do Espírito Santo você vence as investidas dos homens maus, e no poder do Espírito Santo você ora com ousadia. Orar para Deus fazer mais, para Deus operar mais. Quem crê nesse nível de capacitação, você não vai retroceder, não vai diminuir o ritmo não, vai aumentar o ritmo da presença. Outra coisa a mais, vamos lá, também repreender as obras ocultas do maligno na vida dos homens. Atos 5, do 1 ao 11, tinha um casal lá, que andava mentindo no meio da congregação. Estavam querendo ganhar fama, ganhar nome no meio da congregação, fazendo coisa errada. Aí, como os irmãos estavam vendendo lá os terrenos, entregando todo o dinheiro na mão dos apóstolos, Ananias e Safira venderam um terreno, falaram, um exemplo qualquer aqui, que a Bíblia não diz o valor, mas como assim? Eles venderam por 100 mil, e chegou para Pedro e falou: está aqui o valor total, 50 mil, mas pera lá, eles venderam por 100, por que estão dizendo que o total é 50? Pedro olhou para ele e falou: por que você deixou Satanás encher teu coração? Para você reter essa parte, porque quem faz as pessoas reterem o que é de Deus é o diabo. Por que você deixou Satanás encher o seu coração e reteve a parte que era? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ele repreendeu de uma tal maneira que morreu, o homem morreu. Olha aí, ó. Não brinca com as coisas sérias de Deus não, irmão. E a Bíblia diz que naquele dia houve um grande temor. Tem pessoa que vem, acha que faz o que quer no meio da congregação, faz a bagunça que quer, a calúnia que quer, a difamação que quer na vida dos crentes, na vida do povo de Deus. Vai brincando. Essa igreja está envolta pelo poder do alto. Essa igreja tem poder para repreender toda a ação do inimigo que quer perverter os caminhos. Não posso fugir daqui, né, do contexto. Vamos lá. Começando a concluir. O que mais?
operar sinais e prodígios. Atos 6:8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, ó, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígios no meio do povo. Era um diácono da casa de Deus, era usado. Porque aqui não importa, até uma criança Deus usa. Se a criança estiver cheia do poder do Espírito, vai ser usada por Deus. Outra coisa, essa capacitação de poder sobrenatural nos capacita também a ter visões celestiais, que nos fortalecem para cumprir o nosso chamado. Estou falando de Estevão, Atos 7, 55 e 56, no calor da aflição. O texto diz que ele, cheio do Espírito, ele olha para o céu, porque o crente cheio do Espírito, a visão dele é só lá. Ele olha para o céu, e o que ele vê? O céu aberto. O que mais que ele vê? A glória de Deus. O que mais que ele vê? Jesus à destra do Pai de pé. Que visão é essa, hein? Céu aberto, glória de Deus e Jesus de pé. Isso é o poder de Deus. Que Deus abra a nossa visão espiritual, para que nós possamos contemplar as visões da glória de Deus, das maravilhas de Deus, e fiquemos cada vez mais firmes. Vamos lá, outra coisa também, essa capacitação de poder nos dá também habilitação de Deus para expulsar demônios e curar ainda mais os enfermos. Atos 8, Filipe desceu em Samaria. Irmão, ele carregava uma presença tão forte, um poder tremendo na vida dele, que o texto diz que os demônios, gritando em alta voz, saíam. Era tanta graça de Deus na vida daquele moço, quando ele ia andando, os demônios já saía dando os gritos de derrota. É o poder de Deus que faz isso. É o poder do alto que faz isso. Aleluia. Porque eu digo, demônio não arma tenda onde o poder de Deus se manifesta. Demônio não fica escondido onde o poder de Deus se manifesta. Nas tuas mãos tem poder do alto. Na tua vida tem poder do alto. Aleluia, glória a Deus. Se você tiver alguma experiência em alguém nas ruas, mete a mão nele e repreenda em nome de Jesus. Você tem poder para isso. E os coxos e os paralíticos eram curados. Que mais? Esse poder nos capacita a ministrar batismo com o Espírito Santo. Ananias chegou na casa de Judas, onde estava Saulo, impôs as mãos sobre ele e foi cheio do Espírito. Que mais? Nos capacita a pregar a salvação, como Pedro na casa de Cornélio. Que mais? Orar com eficácia. Atos 12, Pedro estava preso, mas a igreja com poder, orava com poder, e quando a igreja orava, Deus estava mandando o seu anjo resplandecer na luz. Deus vai quebrar muitas cadeias espirituais. Quem estava fora vai vir, aleluia. Deus vai trazer, Deus vai arrancar, vai quebrar grilhões, vai quebrar cadeias, vai quebrar correntes, ferrolhos de ferro. Não vai ficar nada no caminho, porque esta igreja ora com poder, essa igreja crê no poder de Deus. E para encerrar, esse poder nos capacita a servir a Deus com toda a dedicação. Atos 13, fiquei por aqui. Atos 13, e a igreja jejuando e orando, servindo ao Senhor. Então o poder de Deus nos faz ter uma vida mais ativa na obra de Deus. Faz aquela pessoa verdadeiramente se dobrar diante do Senhor e buscar cada vez mais a sua presença. O poder de Deus nos leva adiante, o poder de Deus nos impulsiona, o poder de Deus faz isso na nossa vida. Então a minha oração aqui nesta noite, é você que está vivendo já esta promessa do batismo com o Espírito Santo, glória a Deus, que você venha viver grandes renovações espirituais. E você que ainda não está vivendo esta promessa, oh glória, hoje ainda Deus pode cumprir esta promessa. Não vai demorar, não muito depois desses dias. Levante as suas mãos que eu quero orar por você aqui agora, sim, encerrando esta palavra. Deus, eu creio que esta igreja está debaixo dessa linda promessa, a promessa do derramamento do Espírito Santo, e nós precisamos, Senhor, de poder para testemunhar Jesus, poder
para pregar o Evangelho e viver obras estrondosas e poderosas da parte do Senhor. Eu peço, meu Deus, que aqueles que estão aqui nesta noite ainda não foram batizados com o Espírito Santo, que eles vivam essa experiência de poder, com evidência de falar em outras línguas, e de forma geral, toda esta igreja venha viver o impacto da renovação espiritual, porque em Atos 2 todos foram batizados, mas em Atos 4 eles já estavam buscando uma renovação, e que o Senhor nos envolva no teu poder, que venhamos a viver uma intimidade maior com o Senhor, assim como nós citamos aqui de Fínei, ó Pai, um servo do Senhor que viveu uma manifestação de poder muito grande, e é o que eu creio, Senhor. Marca os cultos aqui, a vida da tua igreja, com grandes curas, milagres, oh meu Deus, batismo com o Espírito Santo, cego enxergando, surdo ouvindo, paralítico andando, em nome de Jesus, doenças, oh meu Deus, sendo arrancadas com raiz e tudo. Dá essa inspiração para esta igreja, levanta esta igreja nessa pegada espiritual, nesse desejo espiritual, meu Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Nós cremos no Cristo que ressuscitou e nos deixou debaixo desta santa promessa, desta maravilhosa promessa. Sejam abençoados agora, em nome de Jesus Cristo. As palmas louvem ao Senhor. Amém.